Olá. Vai ficar, acho que vai ficar um pouquinho vesguinha. Deixa eu conectar aqui também no Facebook. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se vocês estão me vendo bem, me escutando bem. Vou aguardar alguns minutinhos para ver quem começa a se conectar. Opa, já temos uma pessoa. Enquanto isso eu vou falando um pouquinho, vou me apresentando, né? Meu nome é Marta Decilo, eu sou professora de música, professora de canto, professora de voz, né? Essa é a minha formação principal. Trabalho com isso, mas agora eu estou iniciando também num outro campo, né? No campo das terapias, né? Das terapias alternativas. E estou levando a voz também para esse campo, né? E lancei o workshop Voz Quântica, que vai tratar de uma voz que vem de um lugar que desenvolve a expressão artística, independente da linguagem artística da pessoa, ou até mais, né, possível, que é a expressão, o desenvolvimento expressivo de qualquer pessoa, né? Isso por meio da voz. Eu estudo voz desde 1988, comecei estudando canto. Depois, mais ou menos em 96, eu encontrei a Paula Molinari, fui estudar voz com ela. Depois ela foi fazer uma pesquisa de voz, que era uma voz que ela sentia, né, essas questões do corpo. E nessa pesquisa dela, ela foi para a França, para o Centro Artístico Roy Hart, na França, onde ela conheceu os estudos do Alfred Wolfson. O Alfred Wolfson foi um alemão, ele lutou na Primeira Grande Guerra Mundial. Por conta disso, ele desenvolveu alguns traumas, né, de guerra, e ao mesmo tempo, algumas experiências que ele viveu na guerra, fez com que ele fosse por esse caminho do estudo da voz, né? Ele já era, na verdade, músico, professor de voz antes da guerra. E ele percebeu um lugar diferente, né, dessa voz. E uma das perguntas que ele fez foi no fronte de batalha, era como que aqueles soldados que estavam ali à beira da morte, eles conseguiam ainda ter uma potência, né? Uma voz que vinha de um lugar, de uma fonte que ele não entendia como que aquilo podia acontecer. Uma pessoa que estava praticamente sem vida. E ao mesmo tempo, quando ele pensou isso, ele lembrou do bebê, né? O bebê, um serzinho tão frágil, né? Nasce com aquelas preguinhas vocais finas e de repente, para se mostrar no mundo, ele se mostra com um choro tão forte e tão potente. E aí ele pensou que aquela voz, aquele som do bebê era a presença dele no mundo. E aí ele foi fazendo as suas pesquisas e desenvolveu os estudos onde ele percebeu assim que a voz te conectava a pessoa conforme você vai desenvolvendo, você vai buscando, você vai pesquisando
a sua voz, você vai descobrindo as vozes da sua voz, você vai se permitindo viver os arquétipos, né? Porque ele fez essa ligação com Jung também, os arquétipos masculinos, femininos, o herói, o anti-herói, vamos dizer assim também. Você vai descobrindo essas vozes e isso vai te levando a um lugar que ele chamava de um núcleo essencial, um núcleo energético, na verdade, onde você teria a essência da criação. Então, você é um ser criativo, você é um ser que cria a sua própria expressão, né? E quando a Paula trouxe isso para o Brasil em 2006, né, foi quando eu voltei a estudar com ela e comecei a trabalhar com isso dentro do que eu estava desenvolvendo ali na época. Ou seja, na época eu trabalhava com educação infantil e eu levei essa pesquisa para a educação infantil. Então eu comecei a aplicar o que eu vivenciava no grupo de estudos, porque para você ser um professor, vamos dizer assim, ou um mestre, ou um focalizador, vamos dizer, dessa forma de ensinar a voz, ou de desenvolver a voz, você precisa passar pela experiência, você precisa pesquisar, você precisa viver essa experiência com a sua própria voz, né? E era o que a gente fazia no grupo de estudos na época. Esse grupo de estudos ficou de 2007 mais ou menos até 2009, foram 2 anos. Nós nos encontrávamos 2 vezes por mês, né, a cada 15 dias, e ficávamos 4 a 5 horas vivendo intensamente esses estudos de voz. Uma das questões que o Wolfson trouxe foi o quebra do paradigma da classificação vocal. Ou seja, se você não coloca limites, né, e a classificação vocal é um limite, você permite explorar essa voz de uma forma mais ampla. Então, por exemplo, um homem ele vai explorar mais os agudos, né, que seria uma característica de uma voz feminina. Ou seja, ele vai pesquisar esse lado feminino, porque todos nós, segundo Jung, temos feminino e masculinos, temos ânima e ânimos. E da mesma forma a mulher, né? A mulher explorar os seus graves. E tanto homens como as mulheres explorar todas as possibilidades dos seus graves e seus agudos. E cada vez que você quebra esses limites da classificação vocal, você abre portas, né, também do seu self, né, do seu eu psicológico. E isso possibilita também que você descubra novas possibilidades de expressão, né, o que aquilo te traz. Então, acaba sendo um estudo muito profundo de voz. São experiências muito profundas. Para você ser um professor dessa filosofia ou dessa pedagogia, você tem que necessariamente passar pelas experiências. Porque ela é fundamentada em 3 apontamentos pedagógicos, né? Primeiro, a voz não se classifica, a voz se apreende. Então você vai descobrir esses arquétipos dentro dessa sua voz e desenvolver essa voz, e desenvolver a sua expressão, né? A forma de você se colocar, ou como artista, ou na sua vida.
né? O segundo apontamento pedagógico que a gente tem na pedagogia Wolfson-Molinari, no caso, porque a Paula que foi enxergando, principalmente através da obra da Charlotte Salomon, que foi uma pessoa que conviveu diretamente com Wolfson, e desenvolveu uma obra chamada Vida ou Teatro, que é a biografia dela, é a vida dela em aquarelas. Ela, nessas pinturas, ela tem tanto os desenhos, as pinturas, como ela tem algumas frases, algumas coisas escritas, que é muito do pensamento dele. E a gente conseguiu enxergar, a Paula conseguiu enxergar, e nós, no trabalho do grupo de estudos, além desse primeiro apontamento pedagógico, que é que a voz não se classifica, a voz se apreende, também um setting educacional. Então, o professor, no caso, ele constrói um ambiente, né, que é tanto um ambiente físico como um ambiente parecido com o setting educacional da psicologia. Por quê? Porque precisa existir uma confiança, né? O aluno, quando ele confia no professor, né, naquela pessoa que está ali diante dele, ele se permite mais, né? Porque ele se entrega mais, porque ele sabe que ele vai ter um suporte, ele vai ter um apoio. E o terceiro apontamento pedagógico é o som que você escuta, né? E aí o professor, ele tem uma interpretação que não tem julgamento, né? Deixar isso bem claro. É mais baseado na escuta e na experiência, né? Por isso que é tão importante o professor passar por toda essa experiência. Ele, escutando esse som, e desde o momento que o aluno chega, que o aluno fala, não é só a voz cantada, ele vai buscar nesse som da onde que vem essa voz. Então ele vai fazer uma classificação que não chega a ser, não é um julgamento, mas é uma classificação no sentido de escutar esse som, perceber o que tem por trás deste som, o que vem junto com esse som. E aí conduzir o aluno nessa descoberta, né? A gente vai instigando, buscando mais, vai provocando, né? Para que ele traga esse som cada vez mais presente, cada vez mais consciente, né? Porque a partir do momento que isso se torna consciente, você não perde mais, né? E isso é o bonito dessa forma de ensinar, né? Que é muito mais do que voz, né? É um lugar que acaba indo para um lado psicológico de desenvolvimento. Mas, principalmente, né, no caso da Paula e dos alunos, na época a gente sempre fez esse estudo como uma pedagogia de desenvolvimento de expressão artística, né? Porém, como surgiu voz quântica? Né? Eu tenho toda essa formação na voz na perspectiva Wolfson. Inclusive tenho a pós-graduação, que foi a única turma, que na época era FACAMP, Faculdade Campo Limpo Paulista, hoje em dia é Unifacamp, é universidade já. Fui professora durante 6 anos na faculdade, durante 3 anos depois que a Paula Molinari saiu da faculdade, porque ela foi lecionar na Faculdade Federal do Piauí, e eu fiquei no lugar dela.
eu dei a disciplina de técnica vocal e pedagogia Wolfson, né? Mas é algo muito novo, então acabou que no final acabou ficando só a técnica vocal, né? Porque quando você faz a proposta do workshop, ela é mais acaba tendo um resultado melhor do que no meio acadêmico, porque as pessoas já vão predispostas a procurar algo novo, né? Elas pesquisam sobre aquilo, elas querem saber sobre aquilo e vão buscar algo diferente, algo novo. Então elas vão abertas, vão mais abertas para poder, né, beber daquela fonte. No meio acadêmico é sempre um pouco mais complicado, nem todos que estão ali, na verdade, estão pensando que vão encontrar alguma coisa tão diferente. Por quê? Nessas aulas tem vivências muito que a pessoa tem que se despir de um julgamento. Por quê? Você vai explorar a sua voz, né? Independente de você aquele som ser bonito ou feio, não vai ter isso. Aí, o importante é o som, né? E aquele som vai te trazer informações. Então você tem vivências que você parte do corpo, do movimento corporal para gerar o som. Tem uma técnica que se usa no Centro Artístico Roy Hart, na França, que a gente chama de shake, né? Que é você realmente balançar o corpo enquanto você faz o som, porque isso ajuda a pessoa a entender como esse som ele ocupa esses espaços do corpo. E você entendendo os espaços que ele ocupa, você transforma também como a sua voz soa, né? Como as outras pessoas podem estar ouvindo essa voz que vem de você. Então, no meio acadêmico, às vezes a pessoa tem vergonha de se mexer, tem vergonha de mostrar, de ser julgada, né? Por isso que é tão importante quando é um workshop, porque a gente constrói, a gente consegue realmente construir esse setting livre desses julgamentos, né? E isso faz com que o aluno aprofunde, que o aluno se entregue, porque todos estão se apoiando, na verdade. Todos estão juntos, né, para chegar ao mesmo objetivo, que é descobrir essas vozes da sua voz, né? Quando a gente descobre as vozes da nossa voz, a gente tem N possibilidades de usar isso na vida. Eu posso falar da minha experiência. Esses 2 anos que eu vivi no grupo de estudo foram extremamente produtivos e mudaram muita coisa, não só na minha vida profissional, na maneira como eu comecei a dar minhas aulas, como a minha vida, Marta, como pessoa. Por quê? Essa questão do não julgamento, você acaba levando isso para várias áreas da sua vida, né? E quando você se livra do julgamento, você abre muitas possibilidades de enxergar as coisas como elas são de verdade, né? E não como aquilo que vem carregado de várias outras informações que vêm de vários lugares. É como se abrisse a sua visão. Outra coisa, o fato de eu me despir dessa questão de não ter vergonha, né, de fazer coisas que os outros possam julgar malucas, vamos dizer assim, fez com que eu me tornasse uma professora muito mais criativa. E principalmente com as crianças, quando você mostra
que você está sendo verdadeiro e não fazendo de conta, ou você está fazendo, vamos fazer de conta que eu sou, que eu entendo você, né? No caso da criança. Não, naquele momento eu sou tão criança quanto ela. Se eu estou pulando amarelinha, eu estou pulando amarelinha porque eu quero pular amarelinha. E eu mostro a minha verdade de sentir felicidade nisso, né? Então ficou muito mais fácil esse relacionamento com as crianças na aula de educação infantil, né? O vínculo professor-aluno passou a ser muito rápido, né? Foi uma das coisas que eu percebi. Outra questão, permitir a experimentação da criança, né? Permitir ela brincar com a voz, né? De várias formas, né? Levando esses arquétipos do gigante, da bruxa, né? Esses personagens, e modificando essas vozes e pesquisando isso, eu percebi que eles foram ficando mais criativos. E a aula e tudo que vinha da aula passava a fazer sentido de uma forma muito mais tranquila. Eu lembro de uma das escolas que eu dava aula, a gente fez uma apresentação de final de ano que era sobre os animais que eles estavam estudando ao longo do ano. E quem acabava fazendo essa parte de apresentação era eu. Mas isso era desenvolvido na aula de forma natural. E teve uma turminha que eles estavam estudando os dinossauros. E não tinha nenhuma música de dinossauro em português. A gente encontrou uma música de dinossauro em inglês. Era uma escola bilíngue. E aquilo foi tão verdadeiro, porque independente da fantasia, a roupa, né? A fantasia roupa, muito antes disso, na sala de aula, eles já eram os dinossauros. Eles não faziam de conta que eles eram dinossauros. Naquele momento eles eram de verdade. E foi uma coisa que veio com a voz, com o som, com a pesquisa, né, com a entrega, com a questão de não ter vergonha e falar, não, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso, eu acredito nisso. E isso era muito verdadeiro. Eu percebia também que às vezes eu chegava na aula e eu olhava para os meus alunos e eu falava, tinha preparado uma aula, né? Muitas vezes eu não mudava o objetivo, mas eu mudava a aula completamente, porque eu via que aquilo que eu tinha preparado não ia funcionar. Porque eu tinha essa escuta, essa leitura, né, que a gente já tinha desenvolvido nesses anos do grupo de estudo. Então, assim, eu me tornei uma pessoa extremamente criativa. Alguém falava para mim, Marta, eu preciso de uma ideia assim, eu estou tendo uma ideia de fazer uma apresentação assim, assim, assim. A minha cabeça começava a funcionar na mesma hora, e se duvidasse, dali meia hora, uma hora, eu já tinha uma apresentação inteira, com todas as turmas, já elaborando, já pensando e criando junto com as crianças. Era assim que funcionava. E isso veio depois que eu tive a vivência com a voz Wolfson, que eu chamo de quântica justamente por esse processo de transformação, né? Quântico é aquilo que mexe com os átomos, né? E nós somos formados disso, né? Essa é a nossa menor partículazinha. E já existe comprovações científicas que a maneira como o seu pensamento, a sua consciência se comporta, ela é capaz de transformar a maneira como essa energia, esse núcleo energético do átomo, ele funciona. E transformando isso, você é capaz de transformar a sua molécula, né? As moléculas que formam o seu corpo. Então,
no final do ano passado, eu fiz alguns cursos do Access Consciousness. Comecei com as barras, depois eu fiz o curso Fundamento. E logo que eu fiz o curso de barras, eu falei, nossa, eu não estou acreditando. Isso tem tudo a ver com o que eu vivi, as experiências que eu vivi na voz, né? Nesse estudo de voz. E aí eu cheguei em casa, fui reler algumas coisas que eu tinha escrito sobre isso, outros alunos tinham escrito sobre isso, que a Paula tinha escrito sobre isso. E tem uma frase do Wolfson, né, que ele fala realmente da voz ter essa capacidade de acessar esse núcleo energético. E que ele vê esse núcleo energético como a essência, o núcleo essencial da criação. Né? Da onde vem a criação, da onde vem o poder criativo, né? Da onde vem a expressão de como você se expressa, de como você se coloca. E ele enxergava no desenvolvimento vocal, nessa pesquisa das vozes e da voz, a maneira de encontrar esse núcleo. E eu falei, nossa, mas isso tem tudo a ver, porque o Access fala dessa transformação, fala dessa capacidade da gente acessar essa energia que é capaz de transformar a sua realidade. Né? Muitos filósofos também se colocaram isso, né? Que a verdade é aquilo que você enxerga, aquilo que você cria. Né? A sua realidade é aquilo que você cria. O Winnicott já falava isso também. Né? Que a gente cria, né, também essa realidade. Né? A criança, no brincar, ela cria a realidade. Né? Então, a voz quântica é isso. E a proposta desse workshop Voz Quântica é essa. De você começar a acessar. Porque é lógico que um dia não vai ser suficiente para que você desenvolva a sua voz na plenitude, né? Mas de você começar esse caminho. Então, eu coloco nesse workshop um pouco mais da história do Wolfson, da Charlotte Salomon, que foi uma das pessoas que teve esse contato e colocou muita coisa do Wolfson na própria obra, do Roy Hart, né, que foi o fundador lá do Centro Artístico na França, do Roy Hart Theatre, na verdade, e que no trabalho dele ele levou essa questão do Wolfson para o teatro, né, para o desenvolvimento do teatro. E a voz quântica é isso. Quando eu falo assim que eu abro isso, tiro isso só do meio artístico, é porque no meio artístico eu já sei o que vai acontecer. Porque não tem como alguém passar por uma experiência dessa e não ser impactado. Né? Há pouco tempo, no ano passado, em setembro, se não me engano, outubro, teve a Semana de Educação na Unesp e a Paula Molinari ela trouxe essa vivência como voz criativa. Né? E foi muito, muito interessante. As pessoas saíam falando, nossa, eu nunca tinha ouvido essa voz de mim, esse som nunca tinha acontecido, eu nunca tinha chegado nesse lugar, né? Parece que a minha mente abriu, que se expandiu. E então eu resolvi juntar o meu conhecimento, a minha experiência, o que eu vivi, foi pouco, não foi muito até agora do Access, né? Com a experiência que eu tenho de voz todos esses anos. E voz quântica é isso, é essa proposta para que você possa vir, ou melhor,
ir adentrando, abrindo essas portas, né, para encontrar esse núcleo dessa energia essencial de criação. Né? E é esse convite que eu faço para vocês, né, que eu faço para vocês agora, no dia 19, né, no próximo domingo, no Espaço Criando Mágica, em São Bernardo do Campo, nós vamos ter esse workshop. Começa às 9 da manhã, vai até às 5 horas da tarde, tem aproximadamente uma hora e pouquinho de almoço para poder descansar. Eu vou passar um pouco dessa história toda, do Wolfson, da Paula, a minha história, colocar algumas pesquisas que já foram feitas, já foram inclusive publicadas sobre isso, e a partir da vivência, né? Que é essa questão do corpo em movimento, junto com a voz, do ar, a voz que nasce da respiração, a voz que nasce do ar, que tem essa abertura da laringe, e criar com essa voz, né? O que você pode fazer com isso? Então, a proposta é que os alunos que venham, as pessoas que se interessem, que venham participar do workshop, elas tragam um texto curtinho e uma canção, porque tudo que a gente for descobrindo, as vozes que forem aparecendo, a gente vai usar nesse texto e nessa canção. E dar as várias formas de interpretação que vem junto com este som. Essa é a proposta do workshop Voz Quântica. Tá? Agora eu vou abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição, né, para responder. Né? Algumas pessoas estão me acenando aqui. E é isso. Né? E eu espero vocês. Esse vídeo vai ficar no Stories do Instagram. Eu vou publicar também no Face, né, no Face Voz Quântica. Ele ainda está com esse nome, mas provavelmente o nome vai mudar, o nome da página, né? Porque vai ficar igual o nome do Instagram. O nome do Instagram é Marta Decilo Desenvolva-se, porque essa é a minha proposta, uma proposta de desenvolvimento, que pode vir através da voz, no caso desse workshop, pode vir através do Access, que também eu estou me aprofundando nesses estudos, pode vir através do corpo, porque eu também sou formada no método Bertazzo, de reeducação do movimento, de consciência corporal, que eu inclusive uso no workshop. Pode vir através das danças circulares, que eu também sou focalizadora de danças circulares, porque eu acredito que tudo que venha proporcionar uma maior consciência, né, um acesso à sua consciência, vai fazer com que você viva, né, como diz no Axis, de uma forma mais leve, né, e com total facilidade, alegria e glória. É isso que eu pretendo também levar as pessoas com o workshop Voz Quântica. Tá? Então é isso. Muito obrigada, gente. Eu vou encerrar agora a live. E eu espero vocês, então, dia 19 agora, no próximo domingo, no Espaço Criando Mágica, em São Bernardo do Campo, das 9 às 17 horas, para vivermos juntos essa experiência, esse caminho de desenvolvimento, não só vocal, que isso é o brinde, eu sempre falo que é o brinde, mas principalmente de criação e expressão.
Muito obrigada. Espero vocês lá.